Nesse momento, solicitamos às autoridades continuem aqui na mesa. Vamos dar continuidade à programação do seminário com a primeira mesa de trabalhos. Esse seminário será dividido em 3 mesas. A primeira mesa terá início em instantes agora. Nós, às 14 horas, retornaremos com os trabalhos com a segunda mesa, seguida da terceira mesa, com início, então, às 16 horas. Convidamos, então, para compor esta primeira mesa temática. Senhora Maria Helena Omena, psicóloga e pesquisadora em assédio moral. Senhor Denilson Aparecido Martins, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindipol MG. Senhor Éder Martins de Oliveira, primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Praças, ANASPRA. E o senhor Guilherme da Hora, neste ato representando a senhora Zilmara Davi de Alencar, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Nesse momento, passamos a condução dos trabalhos para o presidente da comissão, do deputado Fábio Lincoln Portela. Obrigado. Eu quero fazer um registro, antes de passar a palavra ao subtenente Gonzaga, porque é praxe que os parlamentares presentes também façam uso da palavra. Mas eu quero fazer o registro de 3 advogados aqui, a Alessandra, minha assessora para assuntos legislativos, né, doutor Daniel, que é o coordenador do gabinete do deputado Léo Portela, o representando aqui na Câmara dos Deputados. Léo Portela é deputado estadual por Minas Gerais, é meu filho, e também a advogada Alessandra Portela, que já foi, inclusive, secretária de Direitos Humanos na cidade de Contagem. Bom tê-los aqui também nos prestigiando. Esse pessoal aí sabe que a gente não tem assédio nem familiar, nem assédio moral no trabalho. Então, nós estamos muito bem à vontade. Então, eu passo a palavra nesse instante para o meu amigo, companheiro sempre competente, batalhador aqui nessa casa, subtenente Gonzaga, deputado pelo PV de Minas Gerais. Eu gostaria também de pedir ao pessoal da mesa que as pessoas que fizeram registro de suas presenças, que pudéssemos aqui anunciar também. Agora, ao fazerem, por favor, eu tenho um problema de vista bem razoável, então peço que, né, doutor Leal, te vi ali, hein, apesar do problema de vista, hein? Esse sorriso largo, né? Então, façam com uma letra assim, sempre com a letra maiúscula, para a gente errar menos o nome, né? Que às vezes costuma se errar o nome, é muito indelicado. Deputado Tenente Gonzaga, palavra aberta. Senhor presidente, deputado Lincoln Portela, eu quero cumprimentar pela iniciativa de atender a reivindicação, atender a demanda dos servidores públicos de modo geral, apresentada através de várias entidades, em especial através do Flávio Werneck, do Sindicato dos Policiais Federais de Brasília, mas que atendendo uma reivindicação do conjunto dos trabalhadores públicos do Brasil e, especificamente, dos trabalhadores da área de segurança pública, de realizar esse seminário, para que possamos, de fato, encontrar o caminho de uma segurança jurídica para combater o assédio moral. Eu trago aqui o nosso abraço, o nosso compromisso, como já foi sugerido pelo próprio deputado Lincoln Portela, de começarmos a trabalhar concretamente, ou para fazer algum projeto que possa estar em alguma gaveta aqui da Câmara, fazê-lo andar, ou, se for o caso, ter iniciativa de outros projetos. O que nós temos clareza é que, muito embora haja o esforço individual de muitos gestores, de muitas pessoas, no sentido de avançar no respeito à dignidade das pessoas, na relação de trabalho, mas se não tiver uma legislação que obrigue a mudança de comportamento institucional, é muito difícil de avançarmos apenas na boa vontade. E eu falo isso como experiência
do nosso estado de Minas Gerais, em que o Denilson Martins participou ativamente, duas experiências. Uma, quando, no ano de 2002, nós conseguimos aprovar uma legislação em Minas Gerais, modificando o regulamento disciplinar das Polícias Militar e Corpo Bombeiro em Minas Gerais. O nosso regulamento disciplinar, que é o vigente ainda no restante do Brasil, só Minas Gerais que mudou, ele institucionaliza o assédio moral. Além de não combater, em hipótese alguma, ele institucionaliza o assédio moral. A nossa legislação em Minas, nós invertemos. Nós colocamos como das faltas mais graves o desrespeito à dignidade da pessoa humana. E vale do policial para com o cidadão no seu dia a dia e vale da relação interna de trabalho, do superior para subordinado, como é uma expressão comum no nosso meio. Então, dirigir de forma desrespeitosa, vexatória, humilhante a qualquer pessoa é falta grave, passiva da maior pena do nosso regulamento disciplinar, do nosso Código de Ética. Isso impôs uma mudança de postura, de comportamento fantástica na nossa relação. Mas, quando nós, através de um esforço conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais, com a grande participação do Denilson Martins, presidente do Sindipol em Minas Gerais, com uma atuação, inclusive, do deputado Sargento Rodrigues, num projeto para tipificar o assédio moral, que resultou na Lei Complementar 116, quando nós conseguimos colocar nesse projeto que aplicava-se no que coubesse aos militares, ele foi vetado, sob a premissa de que tínhamos legislação própria, que deveria ser por legislação própria. Então, nós não estamos abrigados por uma lei que eu considero uma lei boa, bons parâmetros. Então, nós precisamos de ter coragem de fato, garantir em lei essas obrigações. Dentro desse esforço, trabalhamos aqui, deputado Lincoln, um texto de um trabalho produzido por uma advogada que foi estagiária do Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais, e no seu trabalho de mestrado, a tese dela de mestrado é sobre o assédio moral dos militares. E ela, inclusive, sugere a tipificação como crime militar, o assédio moral, e nós temos, inclusive, já aqui, abstraindo dela do trabalho dela, aliás, um texto para apresentar um projeto para tipificar o assédio moral no Código Penal Militar, com pena restritiva de liberdade e com pena pecuniária. Sem uma sustentação jurídica, nós não vamos mudar a instituição. Minas Gerais é grande, nós tivemos 3 homicídios nos últimos 60 dias em Minas Gerais. Nós resolvemos um problema sério de assédio moral com a definição do direito à carga horária. Minas Gerais é o único estado do Brasil que, para os policiais militares e bombeiros, nós temos uma carga horária de 40 horas semanais. No mais, é de acordo com a demanda, de acordo com a boa ou má vontade dos gestores. Enfim, nós estamos trabalhando aqui, como o próprio deputado Lincoln disse, e com uma grande colaboração dele, um projeto que entendemos ajudar a acabar com o assédio moral, ou combater o assédio moral nas polícias militares e corpo bombeiro, que é um projeto para impor que todos os estados possam e devam rever seus regulamentos disciplinares. Como eu disse, instrumento institucional que institucionaliza o assédio moral nas polícias militares e corpo bombeiro Brasil afora. Então, nós esperamos, ontem nós tivemos um revés no plenário, estava prevista a votação do requerimento de urgência. Infelizmente, na reunião de líderes, um colega entendeu ou não entendeu a proposta do projeto, pediu a retirada e, por acordo com a retirada, a gente espera que volte na próxima semana para que nós possamos avançar no combate ao assédio moral num espaço que eu milito muito, que é o espaço dos policiais e bombeiros militares nos estados. Sucesso, parabéns mais uma vez pela iniciativa e que nós possamos, a partir desse seminário, de fato, construir parâmetros jurídicos que possa impor mudança de comportamento e de procedimento. Parar de adoecer. Nossos problemas, eu falo isso com muita tranquilidade, fui presidente da nossa associação por 4 mandatos, fui diretor dela por 20 anos. E lidamos diariamente com essa questão do adoecimento dos nossos trabalhadores. E eu afirmo com muita segurança, a maior parte do adoecimento dos nossos trabalhadores não é decorrente do seu confronto diário e difícil com a marginalidade, com o confronto com o bandido, que nós não sabemos que hora que ele vai atirar. O nosso adoecimento vem pela gestão. Essa é a minha conclusão nesse momento. Pode ser até uma conclusão equivocada. Mas a minha conclusão hoje,
que o maior adoecimento nosso, enquanto trabalhador da segurança pública, e aí, por tudo que eu já ouvi em outras audiências aqui, inclusive na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, agora recente, a gestão de pessoal é que tem imposto e que tem permitido, tem produzido um adoecimento dos nossos trabalhadores. E é com parâmetro jurídico que nós vamos resolver isso. Muito obrigado, sucesso a todos. Obrigado, deputado subtenente Gonzaga. Eu já fiz menção ali do Leal, nosso grande companheiro, presidente da FENAPEF, está ali atrás, também fazendo menção do Pedro Cavalcante, que é o nosso presidente da FENAPRF, guerreiro, aguerrido aqui nessa casa também, está sempre lutando em favor dos trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá um prazo máximo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Informo que, após todas as exposições, a palavra será franqueada ao público, limitada a 10 participantes. Aqueles que desejarem fazer alguma intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Passo a palavra agora ao senhor Guilherme da Hora, advogado, para a sua exposição. A senhoria tem até 15 minutos. Obrigado, deputado. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui na mesa e todos os companheiros presentes aqui na plateia, em especial o presidente da FENAPRF, que a gente tem um trato um pouco mais próximo. O Cavalcante está sempre abrilhantando aí as discussões relativas às condições de trabalho no geral no setor público. Eu tenho que me justificar a minha presença aqui. Estaria presente a doutora Zilmara David Alencar, que é muito mais capacitada que eu mesmo para estar falando aqui para vocês agora, só que por motivo de viagem ela me pediu que a representasse, não a substituísse porque é impossível, mas que a representasse nessa mesa para que nós pudéssemos aí trazer algumas questões ao debate. Até por conta dessa substituição ser de supetão, de última hora, eu vou ser muito mais instigante aqui, provocativo na minha exposição, do que explicativo. Eu acho que talvez as outras pessoas aqui tenham mais condições de expor questões relativas ao assédio moral, especialmente no setor público e no setor de segurança pública, né? Como é a proposta aqui hoje. Inicialmente, até uma coincidência, uma feliz coincidência, antes de ser chamado para representar a doutora Zilmara, eu estava no escritório lendo este livro aqui, que trata de direitos humanos dos trabalhadores, escrito por uma advogada chamada Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade. Ele tem uma proposta muito interessante, e quando eu fiquei sabendo que eu viria para cá, eu sublinhei uma página do prefácio, escrita pelo Dr. Márcio Túlio Viana. Nessa passagem, ele, além de elogiar a obra, que é muito boa por sinal, fala que o direito como um todo e as condições de trabalho em especial, no que se refere a direitos humanos dos trabalhadores, não devem se preocupar apenas com a sorte do bom direito, mas principalmente com a má sorte daqueles que foram deixados às suas margens. É uma passagem muito interessante, muito reflexiva para esse momento que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque os servidores públicos, que a regra geral são vistos até com certos privilégios em épocas de crise, no que se refere a assédio moral e algumas outras condições de trabalho que não me cabe citar aqui agora, eles são marginalizados em relação aos outros trabalhadores como um todo. Não que os outros trabalhadores tenham um privilégio em questão a assédio moral, mas os servidores públicos eles se encontram hoje desamparados em grande grau no que diz respeito à proteção em face do assédio moral. A FENAPRF, em especial, fez um estudo, e até auxiliado pela doutora Zilmara, relativo a algumas modalidades de assédio moral,
no setor da segurança pública e algumas peculiaridades desse assédio moral lá no âmbito dos policiais rodoviários federais. E foi destacado o assédio organizacional, aqui lembrado pelo Flávio Werneck. Além da questão que o Flávio Werneck ele colocou aqui para todos, eu destaco, por exemplo, uma interpretação que, no meu ver, é muito equivocada em relação aos servidores públicos e, em especial, ao pessoal da segurança pública. É óbvio que todos esses servidores, eles desempenham uma prestação de serviço público e eles desempenham um papel de prestação que transcende a mera relação de trabalho. Agora, eles não podem, em momento algum, ao meu ver, e eu acredito que no ver de todos aqui, serem não compreendidos como trabalhadores, que são. E como trabalhadores, eles merecem o amparo e todo o sistema de proteção típico das relações de trabalho e do direito do trabalho brasileiro. Eu digo isso para provocar uma reflexão relativa ao estabelecimento de normas regulamentadoras ou alguma norma de proteção específica para o pessoal do setor público, especialmente para o pessoal da segurança pública. Que, obviamente, deveria englobar o assédio moral, né, dentro do seu teor. Hoje, nós estamos relativamente desprotegidos em relação a isso, né? E aí abrem-se portas para esse assédio organizacional, em que essa discussão ela fica subordinada a um âmbito muito técnico e muito atrelado à natureza do vínculo e ao formalismo desse vínculo jurídico desses servidores junto ao Estado, e me parece que a discussão relacionada ao desempenho de um trabalho e à prestação de um serviço, ela é levada a um segundo plano. Eu destaco ainda a necessidade de que venha a ser elaborado e discutido, aqui eu acho que é o grande propósito dessa mesa, para que se discutam alguns marcos jurídicos, algumas propostas legislativas, inclusive, para que nós possamos não tipificar até criminalmente, acho que é uma ponderação muito interessante que foi feita aqui, mas até mais do que isso, para que nós possamos contemplar e positivar na norma as condutas efetivas de assédio moral no serviço público, algumas consequências para essa conduta de assédio moral no serviço público. E aí eu destaco, dentre essas, um projeto de lei que teve início lá no Senado, o PLS 121/2009, que propõe, aqui no seu texto, eu vou até pegar o texto aqui para não me passar, né? Propõe o acréscimo do inciso 9, no artigo 11, lá da lei número 8.429, que trata da improbidade administrativa. O acréscimo ele é muito bem escrito, até a proposta de redação. Ele acresce dentre as modalidades de improbidade administrativa, a conduta de coagir moralmente o subordinado por meio de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. Talvez incompleta até essa conduta aqui, mas, para o momento, ela atende a grande parcela dos casos de abuso de autoridade que a gente verifica no setor da segurança pública. O que é importante que nós destaquemos aqui nesta lei? Não vou me ater a texto da lei, mas vou trazer o que eu acho que foi um grande motivador aqui para essa questão, que foi uma decisão da ministra Eliana Calmon no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A ministra, julgando uma ação civil pública, efetivamente enquadrou, até numa posição ativista da parte dela, essa conduta que eu acabei de ler
como improbidade administrativa. Mesmo sem, né, o amparo positivo da norma, aquela teoria da subsunção da norma, ela não se aplica efetivamente aqui, porque nós estamos falando de trabalhadores que precisam desse amparo. Na ementa, eu destaco aqui alguns pontos, né, dela, que fala que o assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho, sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é a campanha de terror psicológico pela rejeição. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no artigo 11, no caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. E ela traz muito bem a conclusão, no sentido de que a Lei 8429 de 92 objetiva coibir, punir ou afastar da atividade pública os agentes que demonstrem caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir. Eu acho que nós não podemos tolerar atos de assédio moral, especialmente no nível hierárquico, marcadamente, que é marcado, né? Todas as atuações da segurança pública são marcadamente hierárquicas, elas têm um caráter de um rigorismo muito mais nítido, muito mais contrastado em relação a algumas outras profissões e atividades até públicas mesmo. E há que ser apurado, não há que se tolerar essa prática de assédio, essa prática de terror, essa prática tão danosa às relações de trabalho no âmbito da segurança pública. Eu não tenho aqui dados concretos sobre índice de pessoal que trabalha com remédio controlado, fiquei até espantado com essa informação que eu recebi aqui hoje, e efetivamente eu só posso crer que a maior parte desse pessoal que faz uso desse tipo de medicamento, e até os que não usam, ou dizem que não usam, para não sofrer ainda mais perseguição, a principal causa disso é o assédio moral. O Cavalcante teve, a Zilmara, na verdade, me passou uma informação que o Cavalcante transmitiu a ela, no sentido de que haveria uma recomendação ou alguma norma de que os policiais rodoviários federais eles não mais trabalhassem em duplas, né? Não sei se isso procede, Cavalcante, existe essa informação, né? E isso é uma forma, um abuso inacreditável e um prejuízo inacreditável à própria incolumidade física desse trabalhador. O trabalhador na segurança pública ele se expõe diariamente a riscos que os outros trabalhadores eles não se expõem, né, pela própria natureza do serviço prestado por eles. Então, é inadmissível que se aumente o teor de risco desse trabalhador, fazendo que ele trabalhe sozinho, sem um parceiro, sem uma segurança extra, e esse trabalhador ele se vê prejudicado no desempenho dessa função, e se reclamar, sofre uma penalidade, sofre uma perseguição, sofre inúmeras outras formas de tapar a boca dele, né, para que ele fique quieto e não se manifeste contrária à sua chefia. Até para isso, a gente ressalta a importância do trabalho desenvolvido pelos sindicatos, né, pelas federações, por todas as entidades sindicais de representação desses trabalhadores. Aproveito para fazer um gancho, até para finalizar, para não me estender muito. Toda essa situação do assédio moral, toda essa necessidade que nós temos aqui de discutir essas questões, eu remeto para nossa eterna luta pela regulamentação da Convenção 5.1 da OIT. Porque eu creio que as entidades sindicais que estão aqui presentes e fazendo presentes de forma maciça, né, elas se veem de mãos atadas, por assim dizer, por não poder negociar diretamente, não poder impor condições de trabalho por meio da negociação coletiva, junto aos seus órgãos pagadores, junto aos seus órgãos gestores das respectivas carreiras, né? Eu imagino como seria mais fácil e como seria menos turbulenta
a discussão relativa ao assédio moral e até a positivação, a tipificação dessas condutas relacionadas ao assédio moral no serviço público, caso os próprios sindicatos e as próprias federações, confederações e assim por diante, pudessem sentar com seus gestores e tipificar isso numa convenção coletiva, num acordo coletivo, e que bastasse ao poder público simplesmente observá-los, né? Com alguma forma de coerção até pelo seu descumprimento. Eu creio que sejam essas as ponderações que eu tinha a fazer aqui. Eu peço desculpa até pela brevidade dessas ponderações e se pulei alguma coisa, alguma matéria que eu deveria ter falado. E novamente, né, peço desculpas pela substituição de última hora da Zilmara, que teve um compromisso, efetivamente teve de viajar e não podia perder o voo, né? Agradeço a todos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço ao doutor Guilherme da Hora por sua exposição, que cumpriu os 15 minutos rigorosamente. E também nosso agradecimento ao doutor Zilmara, que, por certo, poderá estar aqui noutra ocasião. Fazer uma pequena parte. Fiz jus ao nome, né, gente? Eu ia falar isso, mas por certo todo mundo fala, aí seria lugar comum, né? Obrigado. Registro também a presença de Sandra Maria Nepomuceno, que é do Sindi Itamaraty, presidente, que será expositora na parte da tarde, já está conosco aqui. Passo a palavra agora ao senhor Denilson Aparecido Martins, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindipol, para a sua exposição. Vossa Senhoria dispõe de até 15 minutos. Já saudando o dileto amigo Lingo Portela, eu peço permissão para fazer uma exposição de umas lâminas que eu preparei. Tentarei ser bem breve. Bom dia a todas e todos. Queremos aqui contribuir. Queremos aqui contribuir com o debate e falar um pouco da experiência do que foi o trabalho das entidades sindicais em Minas Gerais, para que pudéssemos convencer o governo e a sociedade da importância de normatizar a temática do assédio moral. Não só pelos bens jurídicos que essa temática envolve, os bens jurídicos tutelados pelo direito, que é a dignidade da pessoa humana, o ambiente de trabalho salutar e a prestação de serviços essenciais à sociedade, a saúde do trabalhador, enfim, são bens jurídicos de primeira monta que não pode ser simplesmente deixado de lado, não pode ser vulnerabilizado ao bel prazer de um gestor público despreparado e que não sabe fazer bom uso dos recursos que lhe são disponibilizados para o seu trato. É essa visão que nós, do Movimento Sindical de Minas Gerais, da Coordenação Intersindical, da UGT, da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que nós temos assento na direção, nós fizemos esse debate no Estado que tem o segundo maior efetivo de servidores públicos do país. Nós estamos falando, Lincoln, nosso Estado, de quase 560 mil servidores públicos. Quantas famílias não são servidas por esses servidores? São 20 milhões de mineiros. E um flagelo dessa natureza, o estrago que faz na economia de um Estado e na prestação de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade urbana e por aí vai. Então, temos que ter, sim, um marco regulatório para tratar sobre esse fenômeno, a gente pode assim dizer. Pudesse me ajudar a passar a lâmina por lâmina. O que é o assédio moral? Vamos tentar fazer uma definição, uma definição propriamente dita do que é esse fenômeno. Consiste na exposição dos trabalhadores em situação humilhantes e constrangedoras de menosprezo, inferioridade, culpabilidade, descrédito
diante dos colegas no ambiente de trabalho, dentre outras situações vexatórias. Nós gostamos de focar sempre essa objetividade no ambiente de trabalho. O bem jurídico tutelado aí, nós colocamos, é a harmonia do ambiente de trabalho. Pode passar. Essas formas do assédio moral, ela pode acontecer geralmente em razão do cargo de chefia, o cargo que possui esse assediador. Eu costumo dizer, né, eu sou investigador de polícia, e eu costumo dizer, nós debatemos isso muito, né, o Gonzaga foi muito feliz na colocação dele, um companheiro nosso de luta do Estado, que a ambiência propícia para germinar o assédio moral é a ambiência das organizações policiais e das organizações que trabalham sob a égide dos institutos da hierarquia e da disciplina. É muito simples, é muito fácil o gestor, Lincoln, ele ultrapassar da sua capacidade, ele adentrar na seara da dignidade da pessoa, do seu colega, do seu subordinado. Muitas vezes até a formação intelectual do subordinado incomoda. Se o subordinado tem um PhD, tem uma especialização a mais que ele já se sente incomodado, já se sente atacado por aquele seu subordinado. Então, o isolamento é o primeiro ato que relega aquele servidor. Depois, a ridicularização das suas tarefas, depois, determinar a execução de tarefas impossíveis de serem realizadas. Olha o que vocês acabaram de mostrar para a gente aqui. O patrulheiro rodoviário não vai poder trabalhar com o seu colega? Está expondo a vida dele, está relegando ele ao ostracismo, à incompetência, à ineficiência da sua ação, porque ele precisa de ter triangulação, tem que fazer cobertura para ação policial, na estrada. Então, isso é da maior gravidade possível e uma desculpa, muitas das vezes, descabida. É para contenção de gastos. Porque não tem efetivo suficiente. Porque não tem o equipamento. Essa é uma prática deliberada que a gente pode caracterizar como assédio moral. Característica do assédio. Um ato isolado de humilhação, a gente não pode falar que é assédio, mas uma das características, uma das premissas principais é a intencionalidade. Ele tem que acontecer várias vezes, ele tem que ser direcionado, ele não é simplesmente generalizado, é uma repetição sistemática, sim. Essa intencionalidade é forçar que o outro abra mão do seu local de trabalho, abra mão de um direito dele. Ele tem direção própria, né? Ele identifica aquela pessoa como bode expiatório das gozações, do esticalhamento. Ele tem uma temporalidade, né? É durante o local de trabalho, a jornada de trabalho, e uma marca registrada, degradação deliberada das condições de trabalho. Ele pega a pessoa e coloca no pior local, na pior localidade. Estou vendo as pessoas darem sinal de concordância, parece que eu estou dizendo para você, né? De tanto que mexe com a gente se identifica, a gente se remete no tempo e no espaço àquela circunstância que ficou marcada na nossa vida, na nossa existência. Porque nós somos afetados pelo nosso tempo. Lincoln foi muito feliz. Que tempo estamos vivendo, né? Um tempo de patrimonialismo, um tempo de crise econômica, de crise política, de pouco tempo para as pessoas se relacionarem, e é exatamente nesse momento que o assediador deixa aflorar a sua capacidade de lesar o outro, de marcar o outro, como se coisa assim o fosse. Pode passar. Mais uma vez. Ações que podem caracterizar o assédio moral. Quando a gente fala que pode, é para que a pessoa que está sendo vitimizada no ambiente de trabalho, ela comece a prestar atenção, porque isso pode ser não intencional, mas a intencionalidade disso é um assédio moral. Sempre iniciar uma reunião com ameaças relacionadas ao não cumprimento das metas. Depois de 2012, foi implementada no nosso país a malfadada metodologia de atingimento de metas no serviço público. Várias administrações têm feito isso, inclusive a administração federal. Isso intensificou a competitividade interclasseal. Isso coisificou as pessoas, tornou muito mais propício o ambiente à prática do assédio moral, ao acontecimento desse fenômeno. Por quê? A todo momento, não alcançou a meta, você já é rotulado, você já é isolado. Utilizar de rigor excessivo, cercear as liberdades profissionais habituais. Tem local que proíbe, coloca até quantas vezes a pessoa vai no banheiro, quanto tempo a pessoa tem para se alimentar.
quantos telefonemas pode atender por dia, impor horários de trabalho fora do limite da razoabilidade. O nosso Estado policial conseguiu, com muita luta do sindicato, a carga horária de 40 horas semanais, e plantão que não pode exceder a 12. Tem chefe que não conhece isso. Tem chefe que acha que o policial é 24 horas, o servidor público é acima da lei, é acima das necessidades fisiológicas. Isso é um absurdo, isso é assédio. Não proporcionar as devidas condições de segurança aos trabalhadores. Não compra colete balístico, não provém combustível para as viaturas, não provém papel para impressão, e por aí vai. E a desculpa, não tem planejamento, é crise. Não, isso é assédio também. Pode caracterizar assédio. Se tem para um e não tem para outro, esse que não tem está sendo vítima de assédio. Pode passar? Aqui uma ilustração, né? Aqui não é lugar de doente, você não pode nem passar mal. E se levar o atestado médico, recusa o atestado médico. Pode passar. Outras ações, né? Expor o profissional ou categoria profissional ao ridículo, expor as fragilidades psíquicas ou fragilidades da vítima, comparar duas ou mais categorias profissionais, apontando, insinuando, desvalorizando uma em relação à outra, exigir tarefas impossíveis, nós já dissemos isso, pode passar? De novo? Perseguição ou caso de doença ou limitação, sofrer constrangimento público e ser considerado mentiroso, ser colocado em xeque, né, diante dos seus pares, ser impedido de questionar, mandá-lo calar-se, menosprezar o sofrimento do outro, ridicularizar doenças, ser tratado como criança ou infantilizar a pessoa, né? Negar nexo de causalidade, não orientar o trabalhador quanto aos riscos existentes no setor. Isso tudo é uma forma de você expor a dignidade profissional desse trabalhador. E isso é assédio. Pode passar? Aquilo que o Flávio colocou, estava com a língua coçando, Flávio. Tem organizações que têm o assédio moral como uma política de afirmação dessa instituição ou desse cargo específico de chefia. E o erro vem na formação desse servidor. Academias formam certos tipos de servidores, não aguento nem ouvir essa palavra, servidor, como se fossem déspotas, como se fossem senhores, donos da instituição. E todos que estão subordinados a eles têm que ser subservientes a ele. Isso é um erro crasso e que só uma política muito clara, definindo, tipificando como assédio moral, como improbidade administrativa, poderá nos levar a reeducar esse tipo de servidor. Então, estimular a competitividade, o individualismo, discriminando por sexo, curso de aperfeiçoamento, aprimoramento, realizando preferencialmente pelos protegidos. Nós, em Minas Gerais, temos um concurso, Lincoln, de investigador. Dos 1.080 que foram aprovados, 650 são mulheres, sexo feminino. Sabe o que a administração superior da organização está querendo fazer? Mudar a grade curricular, inserindo para esses trabalhadores a prática cartorária como matéria na formação. Prática cartorária não é para essa atribuição de cargo, é administrativo. Aí nós perguntamos, por que disso? Por que não inteligência policial? Por que não técnicas de interrogação? Por que não especialização, informação? Por que não isso? Não, porque a mulher vai ter que ficar mais no serviço administrativo. Já é um assédio moral no nascedouro. Perguntaram para elas, quando elas foram fazer o concurso, ela olhou o edital, as atribuições do cargo, ela quer ir para a rua, quer investigar, ela quer fazer serviço de inteligência, ela quer fazer o enfrentamento, o confronto, e não ficar no cartório. Então, são práticas tão sutis e que estão revertidas, na verdade, de um alto teor de assédio moral, que causa lesão psíquica, que causa isolamento desse trabalhador. E o assédio não morre em si, ele não se encerra na pessoa do assediado. Ele é transferido, ele é passado à frente, na família, nas relações profissionais, ele é transmitido, ele é transferido para as pessoas que são resultantes do nosso atendimento. Então, ele é algo que contagia, ele é grave, é sério.
Desvio de função, mandar realizar tarefas que não são atribuições do cargo, com o intuito de humilhar o trabalhador, é o que eu estou dizendo. Reclamar do trabalhador por ele apresentar atestado médico ou exercitar seus direitos, discriminar os adoecidos, os acidentados de retornarem ao trabalho, colocar trabalhador em local sem nenhum